Meus caros, salve Maria. Então nós chegamos a essa quarta parte dessa nossa pequena série de pílulas espirituais sobre o Dom Bosco real. É uma coisa muito importante nós realmente compreendermos a obra educacional de Dom Bosco como ela realmente foi, e não simplesmente por algumas impressões, por algumas frases tomadas aqui e acolá, por alguns biógrafos, ou então simplesmente aquilo que era no início, né, do seu oratório festivo, com menos crianças, e uma coisa muito mais informal. Então é preciso que a gente compreenda realmente como Dom Bosco foi agindo, né? Como ele se tornou esse grande elaborador de regulamentos inteiramente baseados na bondade, mas com disciplina, com consequências também evidentemente previstas. Então nós chegamos nessa quarta parte que nós vamos falar precisamente dos recreios. Como a gente sabe, os recreios são importantíssimos, né, na pedagogia de Dom Bosco, são como que a alma, inclusive, né, do sistema educacional, e no recreio a alma deve ser o educador. Dom Bosco diz que os salesianos devem participar dos recreios para mostrar que se interessa, né, pelas coisas das crianças, dos jovens, e assim então poder ganhar a confiança, ganhando a confiança para que possa ser amado e sendo amado para que possa aconselhar, instruir, corrigir, né, de forma muito melhor aquele que deve ser educado. E como nós já tivemos ocasião de mencionar nessa série, o que paira, né, na cabeça das pessoas é uma frase que o próprio Dom Bosco de fato falou. Desse ampla liberdade de correr, pular e gritar à vontade. Os exercícios ginásticos e desportivos, a música, a declamação, teatro, os passeios, são meios eficacíssimos para se alcançar a disciplina, favorecer a moralidade e conservar a saúde. Mas haja cuidado em que a matéria das diversões, as pessoas que tomam parte, as falas não sejam repreensíveis. Fazei quanto quiserdes, dizia o grande amigo da juventude, São Felipe Neri, a mim me basta, não cometais pecados. Então, como se Dom Bosco dissesse, bom, as crianças e os jovens podem se divertir como quiserem, tanto que quiserem, do modo, né, que quiserem, desde que não pequem. E nós vamos ver que a coisa não é assim tão simples. Né? Então vamos ver algumas, justamente, das regras, né, que Dom Bosco estabeleceu com relação aos recreios. Né? Então, primeiro, no regulamento do Oratório de São Francisco de Sales, vale bastante a pena, né, ver esse vídeo até o final, que tem umas coisas bem preciosas, sobretudo aqui no finalzinho que a gente vai falar. Então, no regulamento do Oratório de São Francisco de Sales para os externos, né, publicação de 1877, Dom Bosco dizia o seguinte: capítulo 3º, comportamento no recreio. O recreio é o melhor divertimento para a juventude e se deseja que todos possam participar, somente, porém, com jogos que entre nós se costumam usar. Então, Dom Bosco já coloca um limite, claro, né? Todos possam participar com os jogos que entre nós se costumam usar. Cada um fique contente com os brinquedos que lhe forem entregues. Então, não necessariamente, né, o aluno ia lá e escolhia o brinquedo ou a brincadeira que ele queria. Cada um fique contente com os brinquedos que lhe foram entregues e permaneça no lugar determinado para aquele tipo de jogo. Durante o recreio e em todo o tempo, é proibido falar de política, introduzir jornais de qualquer tipo, ler ou conservar livros sem a aprovação do diretor. É proibido o jogo de apostas por dinheiro, conservar comidas e outros objetos sem especial licença do prefeito. Há motivos graves para que este artigo seja observado. Dado o caso de que durante o recreio entre no oratório alguma pessoa que pareça ser de condição distinta, todos devem apressar-se em cumprimentá-la, descobrindo a cabeça, deixando livre a passagem e às vezes até mesmo suspendendo o jogo. Geralmente é proibido o jogo de cartas, baralho, bola, gritar exageradamente. Opa! Então aqui a gente já vê como Dom Bosco retoma um pouco aquela frase, ou na verdade é uma frase assim, né, dita de modo muito tranquilo, essa do início, e que, claro, Dom Bosco vai precisando cada vez mais com o passar do tempo e, sobretudo, aumentando o número
de crianças, de alunos no oratório, né? Desse ampla liberdade de correr, pular e gritar à vontade. Geralmente é proibido o jogo de cartas, baralho, bola, gritar exageradamente, perturbar os jogos dos outros, atirar pedras, bolas de madeira ou de neve, danificar as plantas, as inscrições, estragar as paredes, as pinturas, arruinar as paredes ou os móveis, desenhar nelas com carvão ou madeira, ou qualquer outra coisa que deixe manchas. É especialmente proibido brigar, bater e mesmo pôr grosseiramente as mãos sobre os colegas. Dom Bosco pedia, e pedia muito, para que os alunos não ficassem colocando a mão nos outros, né? Nem que andassem de braços dados, evidentemente. Proferir palavras chulas, né? Especialmente proibido brigar, bater e mesmo pôr grosseiramente as mãos sobre os colegas. Proferir palavras chulas, usar modos que demonstram desprezo pelos colegas. Somos todos filhos de Deus e devemos amar-nos todos com a mesma caridade como nossos irmãos. Então, algumas regrinhas, né, básicas, então, para a hora do recreio, né, que é bastante importante. E, como eu falei, o recreio era muito importante. Em outros pontos, né, do regulamento, Dom Bosco recomenda que os educadores participem, né, do recreio com as crianças e com os jovens. Aí eu vou fazer uma citação que é bem interessante, mais uma vez, do livro do padre Pietro Braido, página 360 do PDF, né? Prevenir, não reprimir, que a gente já mencionou anteriormente nessa série. Diz o padre Braido, né? Não podiam interpretar melhor o pensamento de Dom Bosco o padre Rua. O padre Rua é aquele que Dom Bosco, quando ia cumprimentá-lo, dividia assim a mão, né? Então, como que o padre Rua era aquele que ia assumir a responsabilidade junto com Dom Bosco. Foi o superior em seguida dos salesianos, né? O padre Miguel Rua. Então não podiam interpretar melhor o pensamento de Dom Bosco o padre Rua e os salesianos de Valdoco, numa das reuniões periódicas para estudar o estado disciplinar e educativo do oratório. Entre as coisas recomendadas estava precisamente a educação dos jovens na copresença de amor e temor nas relações com os superiores. Então, amor e temor, né, é o que deve haver nessa relação do superior com os jovens ou crianças que são educados. Fazer-se amar e, ao mesmo tempo, temer pelos jovens. Isso é fácil, né? E aqui já é o texto, documento mesmo do Padre Rua, né, e dos salesianos. Fazer-se amar e, ao mesmo tempo, temer pelos jovens, isso é fácil. Desde o momento em que os jovens veem que um assistente é todo zelo pelo seu bem, não podem deixar de amá-lo. Então, quando o jovem percebe que o educador é todo zelo pelo seu bem, não pode deixar de amá-lo. Quando veem que o assistente não deixa passar nada, bem entendido, coisas que não andem bem, mas os avisa de todas as faltas, não podem deixar de ter por ele certo temor, isto é, aquele temor reverencial que se deve ter para com os seus superiores. Então, assistente é aquele assistente da classe, né, assistente escolar, que acompanha a turma dentro da sala, fora da sala, observando o comportamento dos alunos, como se portam, para ajudá-los, corrigi-los, aconselhá-los, depois levar também ao conselheiro escolar, ao diretor, né, para que possam também receber uma espécie de nota, né, ao final de cada semana. Então, não podem deixar de amar o assistente e os educadores quando percebem que ele é todo zelo pelo seu bem, mas também não podem deixar de temer o assistente quando veem que ele não deixa passar nada, né, coisas que não andem bem, mas os avisa de todas as faltas, né. De uma coisa deve cuidar bem o assistente, e é de não se nivelar muito com os jovens nas palavras e nos atos, e especialmente nos jogos. Deve participar de tudo, mas ao mesmo tempo manter um ar de gravidade, fazer com a sua atitude, fazer ver com a sua atitude que é um superior. Então, claro, os educadores devem participar dos jogos e devem, como diz Dom Bosco, procurar realmente ser a alma dos jogos, né, das brincadeiras, da recreação,
Devem participar de tudo, mas ao mesmo tempo manter um ar de gravidade. Não se devem nivelar inteiramente com os jovens e as crianças nas palavras e nos atos, para que se possa ver, diante da atitude dele, que ele é efetivamente um superior. Então não pode haver, chegar a tal ponto a familiaridade, a brincadeira, que se perca propriamente a autoridade. Então tudo isso é um equilíbrio sobrenatural, em que é preciso muita oração, além de estudo mesmo, de conhecer o exemplo de Dom Bosco e de outros santos, como São Francisco de Sales, que Dom Bosco escolheu como padroeiro justamente da sua obra de educação. Tem algo bastante interessante. E para concluirmos essa parte, eu queria citar também um trecho de um Boa Noite de Dom Bosco. Então sabem que Dom Bosco fazia pequenas alocuções, praticamente todos os dias, à noite, antes de se recolherem, muito curtas, 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo, dando alguns conselhos, fazendo algumas correções, incentivando as crianças e os jovens. Então, esse trecho aqui é de um Boa Noite, que dá meios para tirar proveito dos estudos. Então, está nas Memórias Biográficas, 7, 1864 e 1865, esse Boa Noite. Então, meios para tirar proveito dos estudos. Dom Bosco cita 5 meios, e a gente vai tratar do quinto, que é o que nos interessa aqui como recreação. A gente pode fazer uma outra pílula tratando dos 4 meios, que podem ser também úteis. Então, quinto meio, diz Dom Bosco. Então, meios para tirar proveito dos estudos. Quinto meio, fazei o recreio por inteiro, porque divertindo-vos tereis novas forças para estudar melhor quando chegar a hora da aula. Não transformeis o tempo do recreio em tempo de estudo, porque quando tiverdes que estudar, tereis a mente cansada e tirareis pouco proveito. Então, um princípio importante, recreação. Preciso recrear-se. Tomai cuidado com divertimentos exagerados e excessivos. Na hora do recreio, há alguns que correm para cima e para baixo furiosamente, que acabam não fazendo recreio. A gente diria que pretendem se matar. Esbarram nos colegas, derrubam-nos ao chão, quebram o nariz, pisam uns nos outros, e quando o recreio termina, suados e bufando, vão para o estudo sim, mas a cabeça ainda está em revolução e precisam de descanso. Então, mais uma vez, essa aparente contradição. Dê-se ampla liberdade de correr, pular e gritar à vontade, desde que não pequem. Alguns que correm para cima e para baixo furiosamente, que acabam não fazendo recreio. Então, essa coisa tem que ser moderada, é o que Dom Bosco vai dizer em seguida. Quando o recreio termina, suados e bufando, vão para o estudo sim, mas a cabeça ainda está em revolução e precisam de descanso. Não falo daqueles que gritam a ponto de ter dor de cabeça o dia inteiro, daqueles que no recreio têm más conversas, dos que se pegam a socos por divertimento. Só digo que onde falta o temor de Deus é impensável tirar verdadeiramente proveito. Então, o grito também tem um limite. Portanto, também no recreio deveis ser moderados. Já não vos digo que não deveis brincar com o peão, barra comprida, etc. Pulai quanto quiseres, diverti-vos, mas evitai os excessos. Também eu, quando não tenho que me entreter com alguma pessoa que me procura, faço recreio convosco, descanso, brinco, rio, mas não me quebro o pescoço para me divertir. Portanto, o quinto meio para tirar proveito do estudo exige um recreio bem ordenado, como se pede a estudantes bem comportados. Observo também que alguns jovens falam de passeios e merendas com tanto entusiasmo que depois nas aulas não tem outra coisa na cabeça. Como vedes, do aproveitamento deles, pouco se pode esperar. Então, Dom Bosco, no oratório, favorecia também a ordem, a moderação nos recreios. Claro, correndo, falando, mas tudo isso também com certo limite. Então, mantendo uma moderação própria da virtude da eutrapelia. Então, uma coisa bastante relevante, a gente ter ideia disso. Isso é também o Dom Bosco real. E outros pontos do regulamento, a propósito do recreio, tem os moderadores do recreio,
Então, outros, né, que ficavam espalhados nos pátios, observando as crianças, brincando, conversando, dando algum conselho ao pé do ouvido, que Dom Bosco diz que muitas vezes é o melhor momento para se fazer, é esse, né, naquele momento, e ali com a criança dar um conselho ao pé do ouvido. E então lá tem, né, os jogos, os brinquedos que estão disponíveis no oratório, que a criança ia lá, como que alugava, né, deixava ali algum documento, alguma coisa, pegava o brinquedo que era numerado, tinha um lugar onde podia se brincar com esse jogo, com esse brinquedo, depois tinha que devolver. Então era tudo bem sistematizado, né? Então, muitas vezes se reduz Dom Bosco a brincadeiras, desde que não haja pecado. E não, Dom Bosco vai regulamentar, vai ordenar, né, disciplinar mesmo o recreio, para que ele seja digno de crianças e jovens bem comportadas católicas. Salve Maria, Deus abençoe, São João Bosco, rogai por nós.